Tem com a minha brasinha de exorcista. Tá, né? Eu tô aqui florida. Toda florida. Vibe. Tudo a ver. Tudo a ver. Hoje eu tô com vinho do tipo. Eu tô com um chazinho, olha só. Eu tô muito zen hoje. Chá, blusa florida. Nem parece que a gente vai falar de Stephen King. Eu tô no vinho com a minha brasinha de exorcista, todo gótico de fundo de shopping. Arrasou, amigo, arrasou. Que eu era. Gente, eu queria pedir desculpas antecipadamente, porque a minha vizinha, ela abriu um negócio de delivery de hambúrguer, alguma coisa assim. E aí ela prende o cachorro dela no meu corredor. No meu corredor não, no corredor que dá pro meu corredor. E aí, às vezes, ele fica chorando o tempo todo. Agora ele tá quieto. Ele fica chorando o tempo todo. Aí os meus cachorros, com pena, começam a bater papo. Então eles ficam chorando de um lado, outro chorando do outro. E em algum momento, acho que vai dar ruim. E o coragem é o covarde, tudo a ver também. Tipo... Que eu bebo a água de um lado, vinho, né? Jesus. Claro, Quase bíblica. Tipo isso. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast Farofa Cósmica. Eu sou a Quinha e hoje vou começar de cara com pergunta. César, se você pudesse escolher um autor que escrevesse com propriedade o ano de 2020, quem você escolheria? Gente, a pergunta é muito fácil. Stephen King, som de trovões, assim. Ele é conhecido, chamado assim por alto como o mestre do terror, mas se você já leu a obra dele, se você já leu alguns livros dele, você vai saber que ele é muito mais do que isso. Na verdade, o trabalho dele é um pouco mais puxado para suspense e ele escreve personagens extremamente humanos. Ele faz você entender o lado até do pior monstro, de tão bem que ele é escrito. E ele é um cara antenado nas notícias, nos tempos modernos, super ativo no Twitter e problematizador, e xinga o Trump. E isso termina... as questões do mundo refletem na obra dele, inspiram a obra dele, que se você pegar as obras mais clássicas dele, Carrie, O Iluminado e tal, e comparar com as coisas que tem hoje em dia, você vai ver que ele pegou um elemento humanitário assim que eu acho que é muito presente para quem estiver disposto a prestar muita atenção na obra dele. Mas é isso, eu amo ele. Só leio ele praticamente, eu tenho que parar, às vezes, tenho que me forçar para ler outras coisas. Então, gente, o que a gente vai falar hoje? Sobre terror, sobre mazela e sobre distanciamento social. Vamos falar de políticos filhos da puta. Tudo isso baseado numa obra de Stephen King, que é O Instituto. Bom, eu trouxe aqui o livro para vocês darem uma olhada, porque ele é muito... Olha a capa desse livro, gente. A capa desse livro é fantástica. E ele tá novinho. Ele já foi lido, ele tá cheio de marcação. Tá? Foi lido, bonitinho. Esse livro é fantástico, mas ele é muito mal... Como eu posso dizer? É um livro ótimo que não foi bem reconhecido. Acho que vocês leram errado. Também acho, não é um livro que eu escuto falar com frequência. Eu li ele, né, no formato de Kindle e-book. Ele não é um livro que é tão falado e, assim, em algumas, como aqui é um livro do King que a gente leu recentemente, é um livro que a gente leu em comum, por isso que a gente escolheu para falar sobre ele, de tantas coisas do King. Esse livro, ele, até pelas reviews, assim, tu vê que esse livro estava sendo colocado como algo diferente do normal. E eu já li Carrie, eu já li O Iluminado, eu já li Doutor Sono. Eu li tanta coisa dele que é difícil de eu listar aqui. Eu não achei terrivelmente diferente do que falam. Assim. Falam como se fosse um livro em que ele fez uma coisa completamente nova e eu não achei... não achei nada demais. O livro até não é tão ousado assim quanto tentam vender quando falam bem dele. É Stephen King normal, assim. E é um livro muito bom, é muito interessante.
Sim, o que eu notei, vamos só trazer à tona, porque assim, a gente está falando de Stephen King e a gente estava fazendo, óbvio, pequenas buscas no nosso pai Google para a gente falar com propriedade. E aí eu estava vendo que Stephen King ele já vendeu ao redor do mundo 400 milhões de exemplares totais de todos os seus livros. Gente, isso não é para qualquer coisa, não é para qualquer pessoa. São 400 milhões de livros vendidos para Se ele estivesse 40 fazendo países. errado, não era tudo isso. Exatamente. Então, assim, a gente entende que tem livros bons, tem livros ótimos, tem livros que não são tão bons, não são tão diferentes. Mas, por exemplo, se a gente fosse falar de livros diferentes, eu acho que eu nem encaixaria o Instituto nessa máxima de livros diferentes. Para mim, o que eu li assim dele de mais diferente foi a trilogia do Mr. Mercedes. Se eu li, César leu também, né? Eu acho que se também. alguém falasse para mim, lê esse livro e não falasse o autor, acho que eu não falaria que era do Stephen King, porque realmente é diferente. A trilogia toda trabalha de maneira diferente. E, assim, falando muito rapidamente da trilogia do Mr. Mercedes, ela é até uma trilogia que eu amo a série que fizeram de adaptação. Pelo menos a primeira temporada que eu assisti é muito boa. Eu lembro que eu fiquei até desapontado porque você leva o primeiro livro todo sem o elemento sobrenatural. Parece um livro policial sobre uma pessoa muito ruim. E depois ele cai no segundo livro em diante, se a memória não falha, ele cai no elemento sobrenatural. Eu tenho uma brincadeira com o Stephen King, eu falo que ele tem que morrer. É sério, ele tem que morrer porque ele não para de escrever e eu nunca vou ler tudo dele se ele continuar. Stephen King tem que morrer. Brincadeira, gente. Gente, quem acompanha nosso Instagram sabe as frases polêmicas que a gente solta. Tá aí um exemplo. Seguindo, vou dar só antes da gente começar a falar sobre o Instituto e outras, enveredar por outros caminhos também, eu só vou dar um spoiler técnico, né, do livro. Hoje, se você for comprar o Instituto nas livrarias, ele está custando mais ou menos entre R$ 59,90 a R$ 70. Claro que você acha bem mais barato nesses sebos da vida, mas na internet o preço do livro zero bala está variando entre 60 e 70, 59,90 e R$ 70. Eu comprei, na época eu me dei de presente Dia dos Professores. Ele também é um livro de 544 páginas. Então não é um livro, é uma bíblia, é um calhamaço, ele é grande. E ele é dividido em 8 partes. Ele não é dividido em capítulos. Então, se você for abrir o livro, eu vou até mostrar para vocês, a gente começa aqui o Instituto e tudo mais, e blá, blá, blá. Ele coloca um versículo da Bíblia que é recorrente em outros livros dele. E aí ele começa com, não dá para vocês verem, o Vigia Noturno, que é a primeira parte do livro. E aí ele vai falar sobre essa parte. Quando ele chegar na segunda parte, ele começa o capítulo do 1 de novo. Então, você não tem como saber se você está lendo o capítulo 1, quer dizer, você tem porque você está acompanhando, né? Mas não tem um sumário que te diga que se você está na parte 1, capítulo 2, parte 2, capítulo 3, não tem. Ele é meio solto. Mas as histórias são bem fechadas dentro das suas partes. E ano passado, em 2019, ele foi lançado pela editora Suma. Suma patrocina nós, que a gente gosta muito. Com um designer incrível. Gente, eu sou apaixonada pela capa desse livro. Confesso que eu sou a pessoa que às vezes compra livros pela capa. Eu olho a capa e eu falo, eu tenho que ter esse livro, porque a capa é bonita e vai ornar na minha estante. É um ótimo programa para consumismo depois, né? Tipo, comprou o livro só pela capa. Mas enfim. É verdade. A Maldição do Tigre. Eu sou doido para ter esse livro por causa da capa. Pois é. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu quero comprar um livro. Inclusive, assim, se quiser, alguém ainda pode mandar esse presente para nós, que é O Navio de Teseu. Esse livro, ele é um romance policial também, mas ele é cheio de mistérios, é um diário cheio de mistérios, né? Fui procurar o livro na internet. A capa dele é fantástica, porque é a capa de um livro envelhecido. Daquele livro que está lá na biblioteca, jogado, é uma capa assim. R$247. Então, assim, se alguém quiser me dar de presentes, estou aceitando. Bom, falando sobre esses dados técnicos, acho que a gente pode começar, enfim, falar sobre Stephen King, o Instituto, sobre o que a gente veio, né, falar hoje. César,
Puxando um gancho aí de Stephen King, você lembra qual foi a sua primeira obra? A primeira obra que você leu do Stephen King? Eu comecei por Carrie, na Bienal. Eu comprei Carrie e eu comprei... Caralho. Dá vontade de falar todos os palavrões que eu sei, mas porque eu fico feliz. E eu comprei O Pistoleiro, que é o primeiro livro da saga épica A Torre Negra. E, nossa, foi a melhor escolha da minha vida. Eu tenho poucas escolhas de vida que eu posso falar bem, mas essas... Comprar Carrie O Pistoleiro foi a melhor coisa que eu fiz. Depois disso, o que eu disse um pouco mais atrás, eu tenho que me domar para não ler só ele, porque eu estou sempre querendo ler alguma coisa dele. E ele tem tanta coisa que eu ainda não li todos os clássicos. Eu estou lá com A Hora do Vampiro, Eu li. Salem Slot. Eu li. Eu tô com esse livro há séculos para ler. Porque aparecem outras coisas. É difícil escolher o que você vai ler. Eu li A Hora do Vampiro, que atualmente se chama Salem Slot, ele mudou de nome. Stephen King não é rápido de se ler, porque ele tem uma característica muito dele, que é descrever cada detalhe da cena. Então, às vezes, você se perde, você tem que voltar. Isso acontece, é recorrente nos livros dele. Salem Slot, eu lia em 4 dias. O que para Stephen King é muito rápido. É muito rápido. E, assim, vale dizer, gente, que ele realmente é bem descritivo, mas ele não é no nível Tolkien, que descreve cada folha das árvores da Terra-média. 60 páginas numa festa, não vai rolar não, tá? Na emoção dos personagens, e isso é fascinante. Ele descreve emoção, ele narra medo com uma maestria. Na pesquisa desse episódio, eu cheguei a assistir um vídeo do canal do blog, site Stephen King Brasil, que é muito bom, inclusive eu recomendo se você é fã. É o site com notícias, e tem um canal no YouTube que tá sempre trazendo coisas legais sobre o Stephen King. E aí eu vi um pouco o vídeo da história dele, que é muito foda como a infância dele, até a vida anterior dele, justifica a obra dele. E às vezes, talvez, num nível até de subconsciente, sabe? Tipo... Isso acontece com muitos autores. Eu gosto muito de mesclar o que eu tô lendo. E aí, em algum momento, eu fiquei viciada no Bukowski, justamente por essa questão psicológica do que ele traz para a vida dele e coloca dentro da obra. É incrível, é meio isso, né? O que você traz da sua vida e o que vai para o seu livro. E às vezes acaba se confundindo. O primeiro livro que eu lia do Stephen King foi Depois da Meia-Noite. Não é um livro muito usual, ele é muito antigo, ele não foi reeditado. Qual livro, perdão? Depois da Meia-Noite. Depois da Meia-Noite, eu vou ler esse. Fiquei curioso agora, primeiro que você leu. E foi o primeiro que eu li, e não foi porque eu comprei, tipo, tava andando na rua e vi, vou comprar. Não, ele tava meio que... Meu avô, no primeiro episódio eu falei que eu fui inspirada a ler muito pelo meu avô, né? E meu avô tinha uma biblioteca enorme na casa dele, com os mais variados livros. E aí, por alguma razão, esse livro, não sei se foi meu pai que pegou para ler, eu não sei, eu sei que por alguma razão esse livro saiu da biblioteca do meu avô e veio parar aqui em casa. E aí eu peguei naquele interesse, tipo, vou ler. Enfim, não vou dar spoiler, mas só para vocês entenderem como o livro funciona, o nome do livro é Depois da Meia-Noite, e ele é dividido em 4 partes também. O Stephen King faz muito isso, né? Ele não divide em capítulos, ele divide em partes. O livro é dividido em 4 partes, que é Meia-Noite 1, Meia-Noite 2, Meia-Noite 3 e Meia-Noite 4. E cada parte é uma história diferente. Então, se você quiser começar pela Meia-Noite 2, você pode começar pela Meia-Noite 2, não vai fazer Parece as 4 estações. Sim, não vai fazer muita diferença. Mas só para vocês entenderem como gira, porque, assim, não importa por onde você vai começar, mas todas as histórias têm um centro comum, né? Tem um cerne, tem um tema, que é a sanidade mental dos personagens. Como a sanidade mental como a sanidade mental desses personagens é tratada. E aí, só para vocês terem noção mesmo do que eu estou falando, quem assistiu aquele filme Janela Secreta com Johnny Depp foi tirado desse livro. É Meia-Noite e 2, se eu não me engano. Eu amo esse filme. O Johnny Depp tá parecendo um Kurt Cobain em
nerd nesse filme. A história é Sensacional. Então, quem assistiu o filme vai entender como funciona o livro, porque é todo por esse viés. Se eu não me engano, Janela Secreta... Aí, obrigado. Janela Secreta, se eu não me engano, é o Meia-Noite 2. Eu vou correr atrás desse. Tá vendo? Eu não vou Ele ler é mais grosso, A Hora do Vampiro. Hã? Não vou ler A Hora do Vampiro agora. Eu tenho outro livro do King pra ler antes. Tá vendo por que eu falei que o Stephen King tem que morrer, gente? Cara, ele não para de escrever. Não para, mas esse é muito velho. Inclusive, eu não devolvi pro meu avô, desculpa, depois já sendo uma vela pro senhor. Mas eu tenho. Ele me empresta. Tá guardado comigo, depois eu te empresto, tá aqui comigo, está na minha biblioteca aqui. É nóis. Foi o primeiro livro do Stephen King que entrou na minha biblioteca, eu tenho vários dele. Tenho vários no Kindle e tenho vários físicos, né? E aí, o primeiro físico que entrou foi esse, que, né, me veio de presente. Foi incrível. Vamos começar a falar sobre o Instituto? Vamos lá. O Instituto, a gente escolheu também... Assim, quando a gente vai falar de Stephen King, a gente fica muito... Tipo, vamos falar dos clássicos. O primeiro livro, a primeira obra, né, que me vem à cabeça, talvez, dele, classicona, é O Iluminado, para mim. Qual é para você, César? Carrie. Coincidentemente, são os 2 primeiros livros publicados dele, né? A gente também queria sair do lugar comum, porque O Iluminado, quem não leu o livro, com certeza viu o filme. Carrie teve remake. Então, assim, a gente queria sair do lugar comum e a gente está numa época onde o apocalipse está acontecendo. A gente tem agora... Claro que vocês vão ver isso uma semana depois, mas só nessa semana tivemos nuvem de gafanhotos, a areia do Saara que está se locomovendo, fora a própria pandemia, que já é desesperadora por si só, um governo que, enfim... Então a gente ficou pensando, caramba, vamos sair do mais do mesmo. Como é que a gente consegue reunir todos esses problemas apocalípticos dentro de uma obra só? E aí veio o Instituto. Na verdade, o livro, ele se chama O Instituto, mas quando você começa a ler, no primeiro episódio, a primeira parte do livro, ele começa a falar sobre deixa eu ler o nome aqui, porque é em inglês. Calma aí que eu vou achar o nome do rapaz. Vigia Noturna. Eu esqueci o nome dele, tem um tempo que eu... Tim Jameson. Me corrijam se eu estiver pronunciando errado. E o capítulo dele é ótimo. O capítulo dele é fantástico. E é um capítulo só dedicado a ele, que o nome do capítulo é O Vigia Noturno. Eu mostrei para vocês aqui no começo. Enfim, o Tim Jameson, ele está numa viagem, ele foi mandado embora do emprego dele, ele está numa viagem, assim, tipo, para uma outra cidade. Só que aí acontece um problema que nem é um problema demais, assim, ele precisa parar numa cidade. E aí ele fica preso nessa cidade porque ele começa a fazer amigos, ele é um ex-policial, então você já dá para imaginar que tipo de problema ele teve no passado para precisar sair da cidade anterior e tudo mais. E essa cidade que ele vai trabalhar, ele está precisando de um vigia noturno e ele está precisando fazer um extra. Só que a ideia dele, real, é, tipo, vou fazer o extra, pegar meu dinheirinho e meter o pé, seguir meu caminho, continuar fazendo o que eu queria fazer, originalmente. E aí, quando a gente pula para a segunda parte do livro, a história do Tim morre. A gente não sabe ainda se ele conseguiu, se ele não conseguiu emprego. Não é um spoiler, tá, gente? Isso já está bem descrito na parte da sinopse mesmo. A gente não sabe se ele conseguiu emprego, se não conseguiu emprego, enfim, por quê? Porque a segunda parte do livro começa a falar do Luke Ellis. Quem era Luke Ellis? Era um menino de 12 anos, super dotado. Aos 12 anos, ele conseguiu ser aprovado para 2 universidades diferentes. E o dilema da vida dele era como falar para o melhor amigo que ele, no ano seguinte, vai para uma universidade e o melhor amigo e ele não vão estudar mais juntos. Então, para vocês verem o nível de geniosidade que o moleque tinha. Ele, aos 12 anos, ele foi aprovado para 2 universidades. Ele tinha o dilema também de conversar com os pais e tudo mais, como que vai ser. Ele era muito adulto para a idade dele. E, além disso, ele também tinha poderes telecinéticos.
Só que ele não sabia muito bem desses poderes. Ele notava coisas acontecendo ao redor, mas ele ainda não tinha essa noção que era ele que estava fazendo aquilo. Então, não tinha A essa carta noção. de Hogwarts ainda não tinha chegado, Não gente. tinha chegado. Então, ele conseguia mover pequenos objetos, mas ele não sabia que aquilo era, enfim, dele, vinha dele. E aí, em determinado momento, ainda no capítulo falando sobre o Luke, a família dele é assassinada, invadem a casa dele. A família dele é assassinada brutalmente e ele é sequestrado e ele é levado para um lugar chamado O Instituto, por isso o nome do livro. Chegando no Instituto, ele se depara com uma cena muito, muito distinta, porque quando ele acorda, ele está no quarto dele. O Instituto fez tudo de uma maneira tão realista, que a cama, que assim, fez uma cópia do quarto dele dentro do próprio Instituto. E o Instituto nada mais é que um lugar para crianças superdotadas, para quem tem poderes telecinéticos e telepáticos. São os dois poderes que o Instituto rouba crianças. E lá no Instituto, ele conhece um grupo de garotos que... aí eu vou começar a dar spoiler, então vou resumir até aqui. Ele conhece um grupo de garotos que a intenção é sair do Instituto, fugir do Instituto. E eles não têm nenhuma notícia do lado de fora. Então, eles não sabem se os pais estão vivos, se os pais estão mortos, se tem alguém vivo e tudo mais. E aí, onde entra o Tim, aquele cara que a gente começou a falar lá? Porque ele faz parte da história também. Ele só vai chegar lá no final do livro. E aí, até do primeiro episódio até o final do livro, é muita água rolando embaixo dessa ponte. Muita coisa. E, assim, o livro, ele é como que eu posso dizer? Não é que ele seja um livro lento, mas, ao mesmo tempo, as coisas demoram para acontecer, porque é tudo muito metódico. A evolução da história, ao meu ver, é muito metódica. São muitas coisas que tem que dar certo e dar errado para a história continuar. Eu me peguei impaciente em alguns momentos, mas eu não acho que isso é um defeito do livro. Eu acho que as coisas aconteceram no devido tempo, os vilões foram bem apresentados. O que tem de interessante nesse livro, eu até anotei aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, é que tem os funcionários do Instituto. Esse Instituto, basicamente, gente, é como se fosse um campo de concentração, porque o Instituto, isso não chega a ser um spoiler, mas o Instituto usa essas crianças por motivos especiais, e os funcionários que abusam dessas crianças, tratam elas com mão de ferro. Tem cenas cruéis, assim, de abuso de criança. É muito difícil de ler. Algumas cenas são muito difíceis de ler. Eles são extremamente violentos com essas crianças, mas eles conseguem fazer isso porque na cabeça deles eles estão servindo aos Estados Unidos da América. O Instituto é uma organização governamental. E, basicamente, é legal porque tem momentos do livro dedicados a entrar na cabeça dessas pessoas para você entender que a cabeça dela, você entende que na cabeça deles eles estão fazendo essas crueldades pelo bem maior, sabe? E eu não tenho como falar muito além disso sem estragar de verdade a história, então eu vou parar por aqui. Vamos jogar para nossa realidade, né? A gente está no meio de uma pandemia. Semana passada a gente bateu o 100º dia em casa, para quem está fazendo direitinho, né? Porque a gente sabe que tem uma galera botando a raba na praia. Mas enfim, para quem está em casa direitinho, a gente bateu o 100º dia em casa. Então, assim, isso já não é uma quarentena, é uma, sei lá, é uma centopeia, né? São 100 dias em casa, trancado, sem poder receber visita. A gente precisa beber. Trancado, sem receber visita, falando somente com outras pessoas que estão dentro da sua casa. Isso acontece muito dentro do Instituto. Essas crianças, eles só têm contato com o governo, né, que são as pessoas que trabalham no Instituto, e mesmo assim, não é um governo, porque, na verdade, a gente demora muito tempo para descobrir quem é o manda-chuva.
Porque dentro do instituto é uma escadinha, é o fulano que manda, aí em cima tem o outro fulano que está acima dele, o outro ciclano. É uma escadinha. Então, o livro demora muito para chegar no lugar e falar assim, ué, mas quem é Até demais. Pois é, quem é que está mandando no Instituto? Ele deixa claro por que o Instituto foi criado, ele deixa claro que é uma instituição governamental, mas em nenhum momento a gente sabe que lugar do governo ele está ocupando. Isso demora um pouco a chegar. E a gente está num período de quarentena que a gente também não sabe onde o nosso governo quer chegar. A gente não faz a menor ideia de para onde esse governo está indo, o que ele está fazendo. A gente bateu... Genocídio de pobre. Exatamente, a gente bateu a marca. Eu falei, né? A gente bateu a marca de 100 dias em casa e a gente bateu a marca de 1 mês e 10 dias sem ministro da Saúde, no meio de uma pandemia. Então, qualquer semelhança é mera coincidência? Não sei. Acho que alguns autores têm essa visão futurística do que vai acontecer e acontece. Vídeo os Simpsons, né? Que toda hora aparece um episódio dos Simpsons aí mostrando que eles já falaram, né? Já aconteceu. Nos Simpsons sempre já aconteceu tudo, inclusive a pandemia. É uma obra difícil de ler. O César chegou e falou que tem momentos cruéis. É uma obra... Eu acho que é uma obra cruel quando se tem adultos sendo maltratados. Vamos transpor esses adultos para crianças de 12, 11, 10 anos. É muito cruel de ver como essas crianças são maltratadas. E quando o Stephen King ele começa a falar, ele fala com riqueza de detalhes. Então, ele não disse simplesmente que fulano apanhou. Ele disse como apanhou. E tem eu lembro que tem um detalhe que eu acho muito interessante, é que essas crianças, elas têm acesso a algumas bebidas alcoólicas, têm acesso a cigarros e tudo formas assim de manter elas até de certa forma dopadas o suficiente para não reagirem, porque ali tem crianças com telecinese e com telepatia. E se essas crianças podem, enquanto muitas delas são telecinéticos e telepáticos até do nível relativamente baixo, se aparece uma criança mais poderosa, tipo uma Abra Stone, que é do Dr. Sono, uma Carrie, talvez isso pudesse voltar contra o Instituto. Porque... E aí eles tacam bebidas, deixam bebidas, doces, drogas à disposição dessas crianças para tentar, né, manter o oprimido quieto. Isso. E o Instituto, quando a gente vai falar sobre o Instituto, na cabeça de quem governa o Instituto, né, de quem manda no Instituto, eles estão fazendo tudo em prol de um bem maior. Vou dar um mini spoiler, né, mas é um mini, porque isso também fica muito claro no começo do livro. Essas crianças elas são sequestradas para virarem armas. Eu queria... a gente estava falando do Instituto e tal, e de como eles tentam fazer seus fins justifiquem os meios. Eu separei até uma citação aqui, uma frase do livro que realmente grudou no meu olho, que é: deixar o mundo seguro para a democracia era secundário. Deixá-lo segundo era primário. É literalmente esse o pensamento deles. Eles vão fazer de tudo. E se isso significar espancar uma criança, eles fazem. E isso é uma dualidade, porque até obras como Os Vingadores questionam muito essa coisa de que até quando vale para você neutralizar ameaças antes delas acontecerem. A gente mora num mundo que está muito permeado pelo medo do terrorismo, né? Sim, mas enfim. A gente tem, infelizmente, eu acho, acesso, às vezes, à informação demais. Eu não estou dizendo aqui, antes que alguém me cancele, dizendo que vocês não podem ter informação. Claro, todo mundo tem e deve ter informação, mas eu estou falando de maneiras excessivas. Hoje, se você procurar na internet como se faz uma bomba, você acha como se faz uma bomba. E não é todo mundo que é apto a entrar na internet, olhar e procurar como se faz uma bomba, porque tem gente que vai entrar, vai olhar e vai fazer essa bomba. Então, Verdade.
Até que ponto também essas informações são permeadas e disseminadas para os outros? Então, se você já sabe que a gente tem esse tipo de informação, que isso pode acontecer, então eu tenho que me antecipar. Então, eu também tenho que criar uma arma para não deixar você fazer merda. E é o que acontece meio que no Instituto. Eles estão criando armas para o inimigo que eles nem sabem que eles têm. Eu trouxe para vocês, assim como o César trouxe uma citação e como a gente está tentando trazer um instituto do Stephen King para a vida real, eu procurei meus livros, não sei se dá para vocês verem. Eles são bem... Deixa eu mostrar aqui, não sei se dá para ver. Acho que dá para ver. Eles são marcados, né? Todos os meus livros. Eu sou aquela leitora que marca, conversa com o autor, é isso. Eu trouxe uma citação porque eu achei muito atual. Para quem tem o livro em casa e está querendo saber onde está na página 21, que é a seguinte, é uma continuação, mas eu só separei um trechinho, é bem curtinho. As mentiras, sobretudo em uma era na qual quase todas as informações estavam disponíveis para qualquer pessoa com um teclado e uma conexão Wi-Fi, normalmente voltavam para assombrar o mentiroso. É isso. Fica o meu recado. Como é que eu deixei passar essa frase? Pô, essa frase é muito... Essa frase é de hoje. Sabe Minuto de Sabedoria, aquele livro que tu abre? É isso aqui, Minuto de Sabedoria. É isso, gente. Então, não deu tempo de falar tanto quanto a gente gostaria. Então, com certeza a gente vai voltar no Stephen King. Se vocês gostaram, comenta, manda DM no Instagram, manda comentário para a gente falar de novo sobre... Fala, se vocês quiserem um livro específico coberto aqui, é só falar com a gente, porque a gente pode convidar você para participar. Se você é um leitor fiel, você sabe que leitor fiel é você. É assim que o Stephen King chama os fãs deles nos prefácios e pós-fácios dos livros dele. Vem participar com a gente, vem falar, porque a nossa proposta é essa, é conversar sobre cultura pop. A gente não está aqui para pagar uma de nós somos críticas literárias. Não, a gente está aqui para conversar, que nem você conversa com seu colega daquele filme que tu amou, daquele livro que tu amou. Querem outra coisa? Fala com a gente chama você vem falar pra gente. Se a gente não souber, não tiver lido, você explica pra gente como foi. Convence a gente de ler algo. É isso que eu ia falar, a gente é cheio de pergunta também, a gente não tem só resposta não, a gente tem pergunta pra caraca pra fazer. Então, vem falar com a gente. Semana passada a gente teve a presença incrível da Lorena. Como o César bem falou, a gente não tem roteiro, né? A gente tem temas. Então, hoje a gente vai trabalhar o Instituto de Stephen King. Mas a gente não tem, para dizer que a gente não tem roteiro, a gente tem rascunhos de coisas que a gente quer falar. Olha a zona com essa aqui. De rascunhos que a gente quer falar. Mas, assim, não é roteirizado. É só pra gente não esquecer, porque às vezes é muito assunto. A gente quer essa troca com vocês. Quando a gente começou a gravar o podcast, a gente não tinha nenhuma pretensão. É claro que é sempre bom ter... falar, poxa, que legal, ouvir teu programa e tal. Esse reconhecimento é fantástico. Mas a gente não tinha nenhuma pretensão do dia para a noite virarmos as estrelas da internet. A gente sabe disso. E é por isso que a gente quer trazer vocês para perto da gente. Porque são pessoas comuns. Olha, professora de letras. São pessoas comuns falando para pessoas comuns. Então, manda mensagem, até para dizer o que não gostou, porque todo programa também é feito de críticas. Pode xingar a gente printa, bota lá você, olha lá, fulano xingou a gente, pode fazer isso. Minha opinião quando vem alguém falar com a gente, porque a gente faz isso sem pretensão de virar hashtag blogueirinhos e ter milhares de seguidores. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido. Principalmente se vocês escutaram tudo, muito obrigado. Eu espero que vocês estejam aí para as próximas farofas que a gente vai fazer. Tchau! Beijos!